Vamos resolver essa questão aqui, ó. Escreva as equações das circunferências mostradas. Bom, então nós temos essa circunferência aqui da letra A, ó. Olha que interessante, o ponto central, tá vendo? O ponto central, ele é formado pelo x, que é o menos 2, pelo y, que é o mais 2. Então, o x é menos 2, y é mais 2. E a gente precisa também do raio, sabe? Precisa do raio. O raio é uma reta que vai da extremidade até o ponto central. Então, daqui até aqui é a mesma coisa. Se a gente olhar bem, ó, daqui até aqui, dá bem certinho essa medida. Medida não é negativa, lembra disso, né? Então, uma medida 2. Ou daqui até aqui é bem isso também. Então, o raio dessa circunferência é 2 e esse é o ponto central, moleza? Tá pedindo a equação da circunferência. Bom, quando a gente vê equação da circunferência, a gente subentende que é a equação geral, tá? Se quisesse equação reduzida, estaria de forma clara escrito que queria equação reduzida. Então, vamos lá. Eu já fiz aqui o probleminha pra gente, ó. Eu anotei aqui o ponto central, o raio, e aí eu peguei a fórmula da equação reduzida, x mais 2. Por que eu coloquei mais 2? Porque a fórmula é o x menos o x do ponto central. Então, menos da fórmula com o menos, que é o x do ponto central, virou mais, ó, tá vendo? Mais y menos o y no ponto central. O menos da fórmula, e como aqui é mais com menos continua menos. Ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. E o raio é 2, 2 ao quadrado. Aí, não tá pedindo a equação reduzida, tá pedindo a equação. Então, a equação geral. A equação geral é resolver isso aqui. Isso aqui é um produto notável, né? O quadrado da soma de dois termos, quem não lembra, faz lá a distributiva, faz esse vezes esse, né? Mas, ó, produto notável é facinho, ó. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo. Aqui também é mais um produto notável, só que aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Então, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo. E aí, a gente fez aqui o raio ao quadrado dá 4. Nesse caso, eu já trouxe, então, ele para frente do igual, ele vai fazer o contrário, ó, tá aqui, né? E agora é só juntar os semelhantes, né? Lembra um detalhe muito importante, gente. Quando a gente vai montar uma conta, a forma correta é colocar sempre quem tem o maior expoente na frente e se tem variável com ordem alfabética. Então, quem vem antes no alfabeto, x ou y? X. Quem é o maior expoente? 1 ou 2? 2. Então, vem primeiro o x ao quadrado, aí depois vem o y, aí vem o x de expoente 1, aí vem o y de expoente 1, e aí que não tem variável a gente junta, ó. Nesse caso, mais 4 com mais 4 com menos 4, deu mais 4. E aí a gente tem a equação geral dessa circunferência. Ainda nessa conta 4, ele dá mais uma circunferência, olha aqui, ó. Nesse gráfico. Se vocês olharem o ponto central, aqui ele busca o x, tá pequenininho pra vocês verem, mas eu já falo, ó. Aqui ainda dá pra ver, né? Tá 1. E aqui ele busca o y. O raio, ó, tá grudado no eixo, então eu posso ver que o raio é esse 1 centímetro, né? Então, a gente tem o ponto central dessa circunferência e o raio. Então, beleza. Ciente que o ponto central é 1 e menos 4 e o raio é 1, só jogar na fórmula. X menos o x do ponto central. Menos com mais continua menos, ao quadrado. Y menos o y do ponto central. Menos com menos, ele virou mais. Ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. É a equação geral que tem que resolver. Produto notável, quadrado a diferença de dois termos. O quadrado do primeiro, eu trouxe para cá. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí, o quadrado do segundo. Tá aqui, ó. Né? Mais, outro produto notável, o quadrado da soma de dois termos. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O quadrado do segundo. O 1, né? O raio ao quadrado, 1 ao quadrado. Vamos trazer ele para frente do igual, ele estava somando, ele vem diminuindo. E aí, fica igual a zero. E aí, aquilo que eu expliquei agora há pouco.
maior expoente no começo, seguindo a ordem alfabética. Então, vem primeiro o x ao quadrado, depois o y, aí o menos 2x, aí o mais 8y, e aí a gente junta quem não tem variável, né? E aí deu esse resultado aqui. Bom, seguindo ali a sequência das questões, tem uma outra questão interessante para a gente resolver aqui, ó. Essa questão. O que diz aqui? Dada a equação da circunferência, ó. Esse aqui é o formato da equação da circunferência, né? É a conta. Sendo A e B as coordenadas, né? Sendo A e B as coordenadas do centro e R a medida do raio, identifique a equação geral da circunferência de centro 2 e 3 e de raio igual a 5. E aí ele deu as alternativas aqui, tá? O que ele quer saber? Quais dessas aqui é a equação geral, sabendo que o raio é 5, né? Eu fiz aqui também pra gente, ó. Aqui, ó. Eu anotei, ó. O raio 5, o ponto central, e ele quer a equação geral dessa circunferência, né? Então, vamos colocar aqui, ó. X menos o x do ponto central, menos com mais fica menos, quadrado, mais o y menos o y do ponto central, menos com mais continua menos, igual a raio ao quadrado. Equação geral tem que resolver. Então, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí, o quadrado do segundo. Produto notável aqui também. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá aqui. Quadrado do segundo. Aí, a gente resolve 5 ao quadrado dá 25, né? E aí, eu já trouxe o 25 para frente do igual, ele vai fazer o contrário. Aí, é só colocar na ordem novamente, né? Então, x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4x, menos 6y. Aí tem o mais 13, da onde veio o mais 13? O mais 13 veio da soma desse mais 4 com esse mais 9 aqui, ó. O 4 do primeiro produto notável e o 9 do segundo produto notável. E aí, posteriormente, o mais 13, então, com menos 25, dá menos 12, né? Então, fica a letra D aqui do problema, né? Certo, pessoal?